Papo Acadêmico. Olá, amigos do Papo Acadêmico, podcast do Unibrasil, caros acadêmicos, caras acadêmicas, mais um dia, mais um podcast aqui para vocês, gravado de casa, todo mundo nas suas devidas casas se cuidando. Então, por enquanto estamos gravando o nosso podcast remotamente e continuamos assim até que tudo isso se normalize, mas não vamos deixar de gravar, não vamos deixar de passar informações para os acadêmicos, para toda a sociedade aí que nos ouve. Hoje meu convidado é o professor Marcos, que é da Escola de Negócios lá do Brasil. A formação dele é em economia, mas ele tem outras formações aí, filosofia, sociologia, né, professor? E veio aqui hoje para conversar com a gente sobre esse momento complicado que estamos vivendo hoje, tanto um problema que é basicamente da saúde, mas que acaba afetando muito a sociedade em vários outros aspectos, e um desses aspectos é a economia, e o professor veio aqui para falar com a gente sobre isso. Beleza? Como é que tá aí, professor? Tudo em ordem? Se cuidando aí? Como é que tá? Sim, tudo certo. Olá para a galera aí da nossa comunidade acadêmica, para quem mais estiver assistindo e que estiver interessado sobre o tema. Eu aqui no isolamento, né, tem sido muito produtivo até, né, eu tenho uma facilidade porque a minha estrutura em casa também é voltada já para a produção de material, então não impactou tanto. Acho que o que impacta mais é o fato de eu ter uma criança de 3 anos, aí volta e meia, se eventualmente ele acabar entrando aqui ou participando do podcast, eu peço desculpas. Mas eu acho que essa é a parte mais difícil, até para manter ele ali ativo, dar atenção e conseguir fazer o trabalho. Mas aí sobre esse nosso cenário, né, que é um cenário interessante, e eu tenho que colocar assim, como economista, ele é um cenário muito interessante, né, porque é algo que ao longo da minha vida aí, eu nunca tinha imaginado que ia viver uma situação como essa. Nesse primeiro momento em que a gente está em casa, aí foram os nossos primeiros 15 dias, né, se considerar o tempo que a gente começou o isolamento. Na primeira semana não teve impacto tão grande, algumas pessoas ainda continuavam a trabalhar, mas na segunda semana já mais gente começou a ficar isolada. E nós observamos o que atualmente, né? O Brasil tem protagonizado um cenário de contradição em relação ao que as medidas que os outros países têm adotado, né? Reproduzindo algo que foi considerado um erro da Itália, né? Que optou por manter as pessoas na rua e não criar o isolamento. E aí a gente começa a perceber algumas coisas que são interessantes e como que nós não refletimos sobre algumas temáticas que impactam a economia. Como o Kleber falou, ele acabou falando ali, essa é uma questão de saúde, né? E o nosso debate aqui tem protagonizado e a economia, né? E nessa pergunta de e a economia está direcionando ao quê? De repente, claro, nós temos um problema de saúde pública, né? Uma questão de contágio, uma pandemia, mas a gente também tem a economia, nós temos as nossas obrigações, nós devemos trabalhar, nós devemos ser produtivos, nós dependemos da nossa produção para manter a nossa receita e, por consequência, manter aí o nosso estilo de vida ou, no caso de muitas pessoas no Brasil, manter a sua sobrevivência. Então, essa questão, ela se torna muito pertinente falar agora, porque, o que é prioridade? Será que a nossa prioridade é a economia ou a prioridade é a questão de saúde pública? Quando eu falo de questão de saúde pública, às vezes é mais fácil, digamos, me tornar insensível e falar de forma estatística, né? De tantos milhões vão morrer tantos mil. Então, estatisticamente falando, esse é um número aceitável. Mas do ponto de vista individual, quando eu faço parte do número menor em relação à grande massa da população, e se de repente eu for impactado com uma das mortes, né? Se for a minha mãe, se for o meu pai, se for o meu avô, ou se for, digamos, eu mesmo a morrer nesse processo, eu já começo a ser mais sensível a essa questão e de repente o tema econômico ele acaba ficando num segundo plano. Eu estou preocupado nesse momento em continuar vivo, mas é um problema continuar vivo e não ter como manter a sua subsistência ou ter a sua renda. Então, de novo, se protagoniza o papel da economia. E é importante, quando a gente fala de economia, que eu estou falando como um professor muito mais da questão dos fundamentos econômicos e do papel da economia na sociedade, é entender que a economia ela é um meio, né? A economia não é um fim
nela mesma, até porque ninguém está disposto a dar a vida para que o sistema econômico continue funcionando normalmente, né? Ninguém vai ganhar uma placa de bronze por ter morrido por um contágio e deixar que a economia continue funcionando normalmente. Não, a economia é um meio, nós nos relacionamos por ela, né? Ela é o facilitador para que a gente possa estabelecer as nossas trocas. Uma sociedade, digamos, desenvolvida permite que você possa se especializar e contribuir para ela dentro de alguma atividade na qual você seja produtivo. E nesse momento, a nossa crise é uma crise de produtividade, é uma crise de produção. As pessoas não estão podendo produzir. E mesmo que elas consigam produzir, elas não vão ter para quem vender, né? Não estão encontrando seus consumidores, porque a gente está num momento, digamos assim, de emergencial. Nesse sentido, a gente tem que pensar o seguinte: agora, nessas primeiras semanas, uma reflexão que nós temos que ter sobre a economia, nós estamos ainda muito sensíveis ao impacto futuro que isso vai ter nas relações econômicas, né? Se eu vou continuar tendo meu emprego, se eu vou conseguir vender a minha produção, se eu vou conseguir ofertar os meus serviços. Então, eu estou pensando daqui a alguns dias, porque nesse exato momento, e como o nosso isolamento começou aí no início do mês, a maior parte da população, todo mundo estava num ritmo normal, então as pessoas receberam seus salários, receberam seus pagamentos ou conseguiram vender sua produção até aquele momento, né? A crise, em função do isolamento, se agrava a partir de agora. Professor, acho que agora com essa virada do mês, assim, a gente está virando de março para abril, essa virada de mês ela começa a ficar preocupante, então, em termos econômicos. Sim, porque daí as pessoas elas já vão ter consumido uma boa parte da sua renda, elas já perceberam, por exemplo, que os produtos aumentaram, os sistemas de entregas estão cobrando as taxas, elas também começam a ficar mais estressadas, muito tempo em casa, tem até ditado popular, né, a cabeça vazia, a oficina do diabo. Então, na medida que as pessoas não estão produzindo ou estão em casa, elas começam a criar os seus problemas até mesmo dentro da cabeça delas, né? Então, elas... Ok, eu estou protegido de um risco, né, de um mal, de uma doença na minha casa, mas eu não sei até que ponto no futuro isso vai me impactar e não vai me gerar um outro mal. Então isso vai elevar o nível de ansiedade ou até mesmo gerar depressão, justamente porque você não consegue vislumbrar um cenário positivo lá na frente. A gente precisa ter essa perspectiva. E é por isso que o tema economia acaba impactando, né, a vida das pessoas diariamente, né? Então, esse debate tende a se tornar até mais acirrado. Eu, ouvindo alguns debates em televisões, em rádios e tal, tenho acompanhado meio direto ali o problema, parece que o maior problema que falam, quer dizer, um dos problemas que falam, né, dentre vários, é o fato da não previsibilidade. Não é o problema em si de você estar com as suas portas fechadas, que tem um comércio ou uma empresa aí que não está podendo trabalhar, não está podendo faturar. O problema não é nem em si esse problema agora no curto prazo. O problema é não ter previsibilidade de quando isso vai se normalizar. Isso acho que é o que mais pega, não é, professor? Sim, é justamente isso, né? Então, como eu disse, nesse primeiro momento nós estamos amparados pelo ritmo que nós levávamos de vida. E durante um mês a gente tem uma previsibilidade do que fazer. O problema é que quando passa para o segundo mês, e se a gente não sabe se isso vai para o terceiro ou para o quarto mês, a gente não vai saber até onde isso pode chegar. Então, vai causar uma preocupação. E é interessante isso, dessa pergunta, pelo seguinte: quando a gente vai falar de conceito econômico, né, e é uma coisa que eu enfatizo muito nas aulas de economia, na aula de mercado de capitais, isso é mais grave para a gente aqui no Brasil, justamente por quê? Porque nós não temos uma capacidade de poupança, né? Nós não somos muito previdentes, né? Não estou dizendo que isso seja uma escolha nossa, mas a nossa economia não favorece muito, por exemplo, ao hábito da poupança ou de ter reserva de dinheiro. Então, nem o indivíduo comum, né, dentro do seu planejamento financeiro, ali quando ele recebe o salário dele, consome, de repente pode investir em educação, pode investir em algum outro tipo de atividade que possa dar um retorno para ele, mas nós não temos o hábito de poupar. O fato de nós não termos uma
alta capacidade de poupança no Brasil, aumenta ainda mais a nossa preocupação, porque nós não temos reservas. Né? Veja aí as empresas, né? As empresas trabalham ali com seu fluxo de caixa, com o seu dinheiro meio que dependendo das vendas do mês para executar as vendas do mês seguinte. Né? Elas não têm reservas em que eles possam se manter ou têm, digamos, redirecionamento da entrada de dinheiro. Né? Eles simplesmente operam no mínimo possível, assim como a maior parte dos trabalhadores. Eles recebem o salário dura naquele mês. E isso é reflexo, digamos, da nossa sociedade hoje. Se nós tivéssemos uma capacidade de poupança maior, se nós tivéssemos outros tipos de investimentos ou diversificássemos as nossas ações ou a nossa participação na economia, pode ser que a gente pudesse passar por essa crise de uma forma mais tranquila, né? A começar, por exemplo, as pessoas que são mais previdentes e que têm uma poupança, elas podem até pensar, ok, eu sou autônomo, eu realizo serviços, mas eu tenho dinheiro na minha conta, eu consigo ficar quanto tempo, né, sem trabalhar e manter a minha situação? Eu acho que é uma realidade que a maior parte dos brasileiros não tem, tanto os indivíduos comuns, né, quanto as empresas. Diferente do cenário de grandes multinacionais, que de repente conseguem ali fazer um cálculo, podem ter prejuízo, sim, porque não vão ter receita, as ações delas serão impactadas, mas a capacidade produtiva delas não. Elas podem passar por uma crise de eventualmente 2, 3 meses de não ter arrecadação, vão consumir as suas reservas. Algumas empresas, por exemplo, que têm ativos em ouro, acabam vendendo para ter maior solvência, honrar os seus contratos, pagar, digamos assim, as suas dívidas, mas os menores, os pequenos, o indivíduo comum, ele não tem como fazer isso, ele não tem uma reserva. Talvez uma grande lição que a gente possa tirar desse momento agora, e uma mudança cultural no Brasil, é de que as pessoas que têm capacidade de poupar vão começar a fazer isso, começar a ser mais previdentes, começar a ter suas reservas para que em momentos de crise elas possam, digamos, ter de onde tirar. Isso quer dizer que as micros, pequenas e até médias empresas acabam trabalhando sempre no limiar ali, e qualquer problema de saúde, qualquer calamidade, ela já vai causar problema porque ela não tem reserva. Isso serve tanto para o empresário, né, para o micro, pequeno e médio empresário, quanto para o funcionário que também não tem uma reserva e acaba com as suas contas sempre trabalhando sempre no limite, ali no limiar, e qualquer coisinha extra já afeta diretamente o mês dele, né, professor? Exatamente, né? Se você para pensar, assim, uma das coisas, das lições básicas que eu dou na aula de economia, até para ter um viés prático para o aluno, é orientar ele no sentido de sempre ter uma reserva. Você trabalha, então você tem que dividir lá a tua renda em 3 contas, né? Poupança, investimento e consumo. Claro que consumir, a gente tem que entender aqui que existe o consumo imediato, necessidade básica, né? Tipo, não tem como você dizer, não, hoje eu não vou almoçar para poupar esse dinheiro e lá na frente poder almoçar num restaurante melhor. Não, você tem que consumir, você consome alimentos, né? Você consome bebidas, mas você também consome algo que dá sentido à tua vida. Você vai ao cinema, você vai na balada, vai nos bares, né? Frequenta estabelecimentos, até porque não faria sentido você trabalhar e não ter algum tipo de benefício que torne a sua vida mais aprazível, mais interessante, ou que até a construção da tua identidade. Então, tem essa conta do consumo, que você pode tentar ser, digamos assim, mais comedido. Não adianta também você torrar todo o teu dinheiro, sempre que entra tudo isso ser torrado. E aí vem o segundo estágio, que é poupança. O possível, de preferência, é que você sempre reserve uma parte da tua renda para ficar guardada e você utilizar no futuro. E no futuro o que pode acontecer é exatamente isso. Porque pense, né, o indivíduo é autônomo. Ele, para ter o deslocamento dele de um local para outro, para não ter que depender de transporte público, ele acaba utilizando uma motocicleta. Se ele não é previdente no sentido de ter uma reserva de dinheiro, se eventualmente numa chuva ele tomar um escorregão ou um carro acabar batendo nele, pode ser que ele quebre a perna, pode ser que ele se machuque, fique hospitalizado e não possa exercer o seu trabalho. Nesse sentido, é importante que ele tenha uma renda, né? Ele seria impactado nesse exemplo individualmente. Ok, eu sofri um acidente, vou ter que ficar em isolamento na minha casa até que minha perna se recupere, porque eu tive que colocar pino durante 60 dias. Claro que a população, de maneira geral, o Estado, todas as instituições não vão estar preocupadas com ele. A família dele, sim, ele vai ter que pensar como que ele vai resolver isso.
Mas é a mesma situação que a gente vive agora. A diferença é que agora nós vivemos uma situação de isolamento coletivo, né? E o fato de nós não sermos previdentes ou não estarmos preparados para isso, né, para um cenário aí quase apocalíptico, demonstra a nossa falta de capacidade de previdência, né, de pensar no futuro. As pequenas e médias empresas também, muitas vezes eles estão preocupados em seguir uma lógica de mercado que eu tenho a minha receita e automaticamente eu vou tentar aumentar a minha capacidade de produção e colocar os produtos para serem vendidos. Muitas vezes esse é o primeiro start do fracasso das empresas, porque não leva em consideração o estudo do mercado, capacidade, digamos assim, de absorção dos produtos e serviços que a empresa está ofertando. O ideal é que cada empresa acumulasse uma quantidade de capital, né, e guardasse ele, fizesse outras operações, até mesmo no mercado financeiro, tentando ter uma maior rentabilidade, e quando tivesse mais seguro, sim, investisse na sua capacidade de produção, né? Mas, claro, nem todas as empresas têm essa receita ou esse resultado. Elas acabam aí, digamos, tendo que operar, como você mesmo falou, no limite. Eu produzo para vender, consigo a minha receita e aí eu produzo de novo sem ter uma perspectiva de futuro, que é uma coisa que pega nas empresas no Brasil. Às vezes as empresas acham que estão indo bem, eu estou recebendo o resultado no final, mas acaba não investindo em melhorias, em tecnologia, em desenvolvimento, e aí a sua capacidade sempre está limitada a uma venda local, regional, ou a um número limitado de clientes. Legal, professor. Eu queria também que a gente fosse um pouco mais para, digamos, macroeconomia, fazendo uma analogia aqui com, sei lá, com uma árvore, por exemplo. Uma coisa é você pegar um machado e dar uma machadada numa árvore de tronco forte, robusto, de uma árvore que tem aí 100 anos. Uma coisa é você pegar um machado e dar uma machadada numa árvore nova, de tronco fraquinho. Fazendo essa analogia, eu te pergunto, qual é o tamanho do tronco do Brasil para levar uma machadada dessa no momento desse? Porque é uma machadada, é uma coisa que ninguém esperava, que ninguém se programava, é como se eu chegasse com um machado e desse. E qual é o tamanho do nosso tronco para aguentar essa porrada, professor? Eu diria o seguinte, aproveitando a tua analogia, eu acho que é até interessante falar sobre isso, né? Porque justamente vai tomar uma machadada no caule, e aí se for um tronco resistente, né? Se ele, digamos assim, tiver capacidade de absorver, pode ser que não aconteça nada. Mas se for uma árvore franzina ali, se for muito leve, é capaz de cortar e cair tudo. Eu colocaria a analogia seguinte, esse tronco, né? Que seria a sustentação da árvore, eu chamaria de Estado, né? Quanto mais eficiente o Estado for, eu não estou falando do tamanho do Estado, não estou dizendo que o Estado tem que ser responsável por todas as atividades, mas o Estado tem que ser capaz, digamos assim, de organizar a atividade produtiva de uma nação, né? E aí, dentro da analogia da árvore, eu dizia o seguinte, você pode ter uma árvore com um caule, digamos, forte e que é capaz de superar impactos externos, né? O machado aí pode ser o cenário internacional econômico, se ele está, às vezes, fraco e a gente consegue suportar internamente, né? E eu diria que a copa da árvore, quanto mais ampla, seria a iniciativa privada, né? Veja, que um bom Estado consegue dar um amparo para que o modelo privado funcione muito bem. Nesse momento, que a gente também vê, e aí nós como protagonistas de um cenário incoerente com as medidas que, digamos, os outros países estão tomando, demonstramos uma certa fragilidade em termos de tomada de decisão, mas incapacidade de superar essa crise, nós temos força, né? Mas depende de uma ação do Estado que auxilie essa falta, como eu disse, de capacidade de previdência das empresas e dos indivíduos, né? O Estado, o governo, ele é o principal ator econômico. Que medidas, por exemplo, que o Estado pode tomar para fazer com que a copa da árvore não caia, a iniciativa privada?
são as políticas fiscais, as políticas monetárias e principalmente a política de distribuição de renda, né? A gente vê algumas iniciativas aí do governo no sentido de aprovar a renda mínima para os trabalhadores, né? Nós tivemos uma polêmica recente quando o governo pretendia lá suspender salários por 4 meses. Nesse sentido, a gente ia tomar uma machadada e cortar a água da raiz, né? Já derrubar a árvore de uma vez, porque não adianta você ser produtivo se as pessoas não vão ter capacidade de consumir o resultado dessa produção. E aí, claro, depois foi desfeito e se observou que havia uma necessidade de uma medida de amparo. Então, o Estado lá estava discutindo R$600 ou R$1.200 por família para garantir que essas pessoas continuem consumindo, ou seja, que elas continuem fazendo parte da economia para justificar que a iniciativa privada continue produzindo ou que ela consiga dar vazão para aquilo que ela já produziu e está circulando por aí, né? Para a gente superar um período, né? Como foi dito, a gente agora precisa, não que tenha cura, mas a gente precisa evitar o contágio para que as pessoas que estão sendo contagiadas encontrem amparo no serviço público. Aí, parando para pensar na analogia da árvore, pensando como jardineiro, note que também, de novo, o Estado ele é responsável por preparar todo o funcionamento da economia para estar mais prevenido em relação a possíveis catástrofes ou possíveis danos a partir de uma realidade inesperada, né? Ninguém imaginava um vírus, mas nosso modelo atual tem investido pouco em ciência, tem investido pouco em desenvolvimento, tem investido menos ainda, de maneira geral, em educação para desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de novos recursos. A gente tem muito mais uma política voltada para o Estado que quer formar, às vezes, mão de obra qualificada para justificar a entrada de capital direto no Brasil. Então, a nossa falta de capacidade de ampliar o atendimento à população demonstra um certo descuidado. Aí a gente tem que botar a culpa, digamos, no jardineiro, né, que não pensou qual que é a característica que a gente quer ter para essa árvore, né, tanto na sustentabilidade do seu tronco, para que ela possa suportar uma iniciativa privada que encontre, digamos, suporte nas ações dos estados e funcione muito bem. Comparando aí com os outros países, quando a gente pega países como a Alemanha, ela é um estado que tem uma capacidade de poupança significativa, né, até porque ela vende muito tecnologia, vende muitos produtos de alto valor agregado e por isso é um país superavitário, até mesmo comparado dentro da Europa. Então, nesse momento, ela toma medidas de garantir que as pessoas não deixem de consumir, o que justifica a continuidade da produção. Então, eles são uma árvore com um tronco muito forte, mas você vê que o Estado está muito preocupado em garantir que a iniciativa privada não quebre. Não dá para você simplesmente justificar uma árvore de copa gigantesca com um caule pequeno na base, porque daí não precisa nem de uma machadada, um vento forte vem e quebra. Exatamente, professor. É muito bacana as pessoas, né, fazerem essas analogias para tentar entender um pouco melhor. Outra coisa que eu também queria saber, ainda vamos continuar na mesma analogia, a gente não sabe exatamente quanto tempo vai durar tudo isso. A gente tem mais ou menos uma previsão, porque ele vai atingir um pico, vai começar a descer, nada a gente sabe que vai durar no máximo meses e tal. Se for seguir nessa analogia, quanto tempo a gente a economia, né, vai levar para se curar dessa machadada? Os efeitos colaterais disso, né, essa cicatrização do caule, digamos assim, ele vai demorar quanto tempo? Por quanto tempo a gente vai sentir os efeitos disso? Diretamente e indiretamente, professor? Essa é uma pergunta complexa, né? Porque agora a gente passou, como eu disse, a gente está se aproximando está caminhando para o primeiro mês de isolamento, com essa prorrogação aí de mais 15 dias, e a gente já sente aí mudanças significativas, né? Provavelmente a gente vai ter um pico inflacionário dos produtos que estão no mercado, e depois a gente vai ter que ver qual é a nossa capacidade de produção. Muito provavelmente a recuperação não vai ser rápida, né? E é difícil prever, né, como é que eu posso dizer assim, é difícil prever que setores que vão ser os protagonistas e que vão alavancar crescimento econômico, né? Mas uma coisa que a gente vai ter que ver na economia é rever os nossos mecanismos de
proteção, tipo, geral da economia. Vai ter um dano significativo, vai ter uma transferência de renda grande, vamos dizer assim, de mãos, mas o cenário, ele não é otimista, não tem nem como dar um cenário assim, ok, a gente vai se recuperar. Rápido não, mas, por exemplo, se a gente for falar em termos de Paraná, por exemplo, que é onde a gente está aqui, o Paraná, por ter uma economia que ela é muito sustentada também pelo agronegócio, talvez ela não é que ela não sofra, ela vai sofrer, obviamente, mas demore menos tempo ou sofra menos do que um estado, por exemplo, que está muito fortemente baseado na indústria ou no comércio. Não sei se eu estou certo, se estou errado, professor. Se cada estado tem a sua peculiaridade nessa hora, dependendo do que sustenta a economia daquele estado ou daquela região ou daquela cidade, enfim. Então, como eu disse, se você tem uma transferência de renda, alguns setores, por exemplo, vender soja, né, mesmo que a gente tenha aí a nossa capacidade de produção e que não dependa tanto de produções subdivididas ou de diversos segmentos ali, de vários, de economia intermediária, nós temos um problema que não é só local, né? Como a gente está vendo, essa pandemia está afetando a economia global. Então, pode ser que, mesmo que eu tenha capacidade de produção de grãos, eu não sei qual é a capacidade de consumo dos outros países e de como que eles vão se recuperar desse problema. Então, mesmo um estado que pareça mais tranquilo em relação ao tipo de produção que ele tem, e a gente está fazendo uma conta grande, né, que a gente não está levando em consideração os diversos micro e pequenos empreendedores e micro e pequenos negócios que existem no Paraná, porque para esses o cenário é ruim. É péssimo para o estado do Paraná de maneira geral, em termos daquilo que ele tem a maior arrecadação, em termos de produção e de comércio exterior e exportação, seja para os outros estados e seja para outros países, vai depender de como que os outros países vão se recuperar também. Porque uma coisa que o pessoal acaba esquecendo, e às vezes a gente tem a ideia de que, nós somos autossuficientes, nossa economia funciona sozinha. Não funciona não, a gente depende do cenário global. A gente depende, digamos, dos outros consumidores para que a nossa produção tenha vazão. Senão não vai justificar a gente produzir também, né? Então, eu acho difícil fazer, digamos, uma aposta assim, de qual estado que vai se recuperar melhor ou mais rápido. Claro que a gente teria que pegar aí já os impactos iniciais e pegar até alguns estudos históricos de países ou de setores da economia que foram impactados por algum outro fenômeno que desse essa dimensão. Mas para nós é um cenário totalmente novo, inusitado. Legal, professor. Acho que deu para a galera ter uma boa ideia aí. E eu acho que nós já estamos chegando no final do nosso programa aqui, o tempo já meio esgotando. Eu queria que o professor deixasse, então, um recado para quem está em casa meio angustiado com tudo isso. Se tem alguma sugestão, o que essa pessoa pode fazer nesse momento de angústia, realmente se preocupar com a saúde, esquecer a economia nesse momento, ou se ele pode fazer alguma coisa para, por exemplo, ele pode, de repente, nesse momento, aproveitar para poupar algumas coisas que são supérfluas hoje, que ele está gastando, ele pode cortar, de repente. Existe essa recomendação, professor? Ou ele, ou ele estaria atrapalhando, inclusive, por justamente cancelar algumas coisas, automaticamente aquele cara que recebia dele não vai receber. Então, às vezes, faz dois grupos aí, mas vale a pena ele nesse momento se tornar um pouco mais econômico, mais comedido nos gastos, professor? Sim, com certeza, né? Como eu disse, essa é uma situação atípica e nós ainda estamos movidos pelo ritmo de vida que a gente tinha antes da crise, né? Tanto que algumas chamadas de atenção, o pessoal assim, cara, você não está de férias, né? Essa não é uma situação em que você está aproveitando a sua vida, né? Então, as recomendações seriam basicamente o seguinte: não deixe de consumir, porque você também tem um papel como consumidor de ajudar principalmente a economia local. Não deixe de consumir produtos e serviços que são essenciais para a sua vida, né? Então, alimentos,
É claro que agora, por exemplo, vestuário é um tipo de coisa que você não tem que priorizar, a não sei que você vá comprar roupas mais à vontade para poder ficar em casa. Mas serviços como aulas, né, as pessoas têm demonstrado uma certa capacidade de se adaptar. Então, por exemplo, aula de capoeira sendo feita pelos recursos da internet, de plataformas que podem fazer videoconferência. Então, o cara te dá as instruções, observa como que você está fazendo e dá esse retorno. Isso vale para yoga, vale para aulas de capoeira, atividade física, personal trainer, né? São serviços que você ainda pode continuar consumindo e que vão fazer bem para você, até porque você precisa estar bem fisicamente para a tua mente estar bem. Então, não deixe de consumir aquilo que te faz bem, mas cuide com o consumismo, assim, né? Comprar roupas excessivamente, comprar produtos que às vezes pode não ter aquela utilidade que realmente seja essencial para você, e são produtos que estão no mercado, como eu falei, tentando buscar o maior número de consumidores para dar vazão aos seus estoques. E principalmente no caso de quem é autônomo, de quem é um profissional que se qualifica e tenta melhorar a sua capacidade de serviço, a ideia aqui seria investir em algum tipo de aprendizado. Às vezes, o fato da tua empresa não estar operando, porque você não está podendo produzir e não está podendo entregar o produto e serviço, aproveita para rever o seu plano de negócios. Né? Aí você pode encontrar tanto dicas gratuitas, seja no YouTube, montar um roteiro daquilo que você nunca teve tempo de fazer pela tua empresa, pensar nesse cenário de crise, pensar em algum tipo de inovação, tentar fortalecer, por exemplo, os grupos de diálogo que você tem, né? Consultores, e já ir pensando numa solução. Você está tendo um tempo que você não teria forçado, então não use ele como se fossem férias forçadas, porque não são. Tente aprimorar a sua capacidade de interpretação da realidade para criar um plano de negócio e te fortificar. Já vai fazendo um plano, tipo, quanto que eu vou precisar investir, quanto que eu vou precisar arrecadar, quanto que eu vou ter que vender para recuperar a minha empresa nesse período, ou se não vai dar tempo de recuperar, qual vai ser a melhor saída para mim, com que tipo de negócio que eu posso lidar. Então, coloca a tua cabeça centrada para olhar para esse cenário em uma forma do tipo, isso não está sob meu controle, mas o que está sob meu controle? Minha capacidade, digamos assim, de aprender com esse momento, de criar uma visão positiva mesmo num cenário negativo, e como que eu vou sair dessa a partir do momento que, por exemplo, as pessoas saírem do isolamento. Que tipo de produto ou serviço eu posso ofertar? Que tipo de preço eu vou ter que praticar? E outra, também a gente vai ter que aprender a lidar com os nossos representantes políticos, né? Porque a gente vai ter que ter uma revisão da política tributária depois disso, porque os empresários eles vão precisar, digamos, de apoio do Estado para ter o melhor resultado. Então você tem que ver quem são os seus políticos, para nesse momento também você observar, ver o que eles estão fazendo por você, de que forma que eles estão fazendo alardes ou fazendo balbúrdia, ou eles realmente estão focados em como que a nossa legislação vai ter que trabalhar a nosso favor para criar benefícios, oportunidades, como que o Estado vai agir no caso das pessoas mais vulneráveis, para elas continuarem consumindo aquele produto que eu estou ofertando. Então também é um momento de oportunidade para isso, né? Não dá para ficar sentado reclamando e achando que o mundo vai acabar. A gente tem que pensar, enquanto estiver vivo, em alguma solução, em alguma coisa que eu possa melhorar minha capacidade. Legal, professor, muito bom. Queria agradecer aqui a presença do professor Marcos, muito elucidativa a conversa, acho que foi bem bacana. E fica aqui já o convite, professor, para se quiser voltar, estamos aqui. O canal está aberto para as nossas conversas, mais assuntos. Eu acho que ainda todo esse problema ainda vai render muito mais assunto, porque provavelmente essa onda não vai passar tão rápido assim, então a gente vai ter muito que conversar ainda. E o canal está aberto, fica feito convite aí, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço, valeu, eu fiquei muito feliz com o convite. Hoje foi uma conversa mais geral, mas daí também, à medida que a nossa comunidade assistir e quiserem falar sobre algum tema pontual, manda antes, eu preparo aqui, faço um estudo, trago números, a gente pode trabalhar de uma forma mais específica e a gente vai respondendo essas questões. Legal o teu espaço aí, Cleber, muito bom, fiquei feliz de participar. Valeu, obrigado, professor, obrigado quem está na escuta, nossos acadêmicos e acadêmicas. Se cuida, fica em casa por enquanto até tudo melhorar e em breve voltamos. Valeu, abraço, até mais. Papo Acadêmico.